Em Goiânia, um festival de cenas curtas vem com o intuito de promover, divulgar e difundir a arte feita em Goiás por diretores, dramaturgos, atores, atrizes, técnicos e produtores cênicos, valorizando a diversidade artística dos grupos teatrais ou mesmo de artistas independentes do Estado e da capital. Resultado da Lei Aldir Blanc, edital 19/2021 e Secult Goiás. Senhoras e senhores, com a concepção e direção artística de Roosevelt Saavedra e Ala Lourenço, apresento Primeiro Festival Curta Cena 2022. E a gente que passa toda uma vida tentando se equilibrar, e às vezes é tão difícil, tão delicado essas tentativas. Hoje aqui, no festival, Equilíbrio Delicado, um trabalho inspirado na obra de Nelson Rodrigues. E, estreando aqui no Teatro Goiânia, duas novatas, nós temos a Lara Carvalho e a Simone Dezen. Meninas, posso chamar de meninas, me permitam. Como é estar em cena, sobretudo num patrimônio da cidade, que é o Teatro Goiânia, onde os veteranos, muitos deles começaram aqui, inclusive eu, há 45 anos atrás. É maravilhoso. A gente tem desenvolvido um trabalho na Casa 107 já há quase 2 anos, eu e Lara, e a gente esteve na pandemia, então, assim, começar e estrear no Teatro Goiânia é um marco já nas nossas vidas. Eu tenho certeza que eu posso falar por ela também. A gente está muito feliz e eu acredito que é um bom ponto de partida para nós que amamos atuar e queremos, sim, desenvolver mais trabalhos. Tivemos aí a Simone. Lara, e para você, né? Estou muito nervosa. A gente que acabou agora a nossa cena e eu não imaginei que a minha estreia com a Simone seria aqui, nesse teatro, nesse palco. Eu estou muito feliz. Foi uma experimentação incrível que a gente está fazendo há muito tempo e mostrar isso para as pessoas finalmente. Estou muito feliz, obrigada. Que ótimo, bem-vindas. Já que a Simone falou na Casa 107, agora eu falo com o Rodrigo Cunha, que é o diretor. O Rodrigo, parceiro de muitos anos, um veterano também. Me diz uma coisa, dentro da Casa, é um projeto da Casa 107, é mais um projeto da Casa 107, e me diz como é dirigir a juventude, né? Como é chegar num teatro inspirado, num espetáculo inspirado em Nelson Rodrigues, com duas garotas, né? Como é isso? Bem, é incrível estar fazendo parte. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo do festival, que está sendo lindo, vai ser lindo, tenho certeza. A gente está sempre em pesquisa, né? A Casa 107 está sempre em trabalhos em pesquisa, e as meninas mergulharam de cabeça nisso, né? Juntamente com a Valéria, a gente está sempre laboreando, fazendo laboratórios que vai de Stanislavski a Grotowski, e é muito bacana chegar, através do corpo, da performance, tentar começar a chegar assim em Nelson Rodrigues, que é tão profundo, né? Então, para mim, está sendo incrível dirigi-las, porque elas têm aquela coisa do amador, não de estar começando, mas de amar mesmo o que está fazendo, que eu acho que teatro tem que ser isso, né? Teatro ou você ama, ou você ama. E é o único lugar do mundo que você pode ser tudo. Não existe outro lugar que você consegue fazer isso. O teatro, e estar aqui no Teatro Goiânia é um ponto de partida assim, incrível para elas e para todo mundo que faz parte do teatro em Goiás, precisa conhecer ou apresentar aqui nesse teatro em Goiânia. E é isso. Você disse que me parece que é um núcleo, né? Esse núcleo trabalha com adolescentes, jovens, atores e atrizes, e você falou em ponto de partida, né? O que é esse ponto de partida no trabalho de carpintaria, no processo? No processo, a gente coloca sempre uma coisa em questão, que a gente nunca começa pelo texto. A gente trabalha o corpo do ator, a voz,
para que ele possa fazer qualquer tipo de personagem. Então, o ponto de partida, na realidade, é esse corpo-voz, para depois começar o texto. Então, assim, é sempre um trabalho de muita pesquisa, muito laboratório, trabalhar muita precisão, sabe? A gente está sempre usando o cinema também como inspiração, e a Casa 107 a gente vai fazendo isso, sabe? A gente, ao invés de ensinar a pessoa a nadar na piscina, a gente já coloca ela no meio do oceano e fala, nada. Aí vem tudo. Ah, que ótimo. Então quer dizer que você trabalha também, nós temos aí homens e mulheres dentro desse núcleo de estudo. Sim, homens e mulheres. Ok. Valéria, antes eu gostaria de dizer que o Rodrigo, além de diretor, também é ator. Já fomos parceiros em um Sim, espetáculo. já fomos parceiros. É, isso aí. Protagonistas do Hugo Rodas, né? Exatamente. Muito bom. Trabalho que eu até falei com o Hugo, tem pouco tempo que eu falei com ele, que é um trabalho que, nesse momento, é mais do que necessário acontecer de novo, sabe? A Valéria também estava no espetáculo. Exatamente, vamos caminhando, né? Com certeza. E Valéria, nós sabemos que existe uma parceria há mais de década, né? Você e o Rodrigo Cunha, e que culminou, inclusive, com a Casa 107. Você poderia falar um pouco dessa parceria, né? O que foi a Casa 107? E depois também seria interessante a gente saber um pouco como é chegar com o Nelson Rodrigues, né? Nesse caso, para o Equilíbrio Delicado, para os jovens atores, né? Nós temos o Nelson Rodrigues, que é um dos maiores dramaturgos brasileiros, que chega também, né, com o Vestido de Noiva, que é a inspiração desse espetáculo, né, como o início do teatro moderno. A gente poderia, assim, falar um pouco sobre isso de uma forma mais abrangente? A Casa 107. Oi. Tá? Oi. Tá ok? A Casa 107 é um espaço, como o Rodrigo já falou, de experimentações mesmo e de encontros artísticos. Essa minha parceria com o Rodrigo já vai completar quase 20 anos. E, dentro dessa parceria, eu acho que eu encontro Goiânia, né? Eu reencontro também pessoas, porque essa relação artística nos fez arriscar não só enquanto duas pessoas que estão ali afetivamente, né, se comunicando e trabalhando, mas também artisticamente. Porque você ter um trabalho de continuidade no encontro que aconteceu há 18 anos, né, entre nós dois, é um desafio permanente, porque é muito fácil a gente estar num lugar em que seja familiar para a gente. Então, a gente sempre tem que se colocar nesse desafio de novos projetos, novos trabalhos, às vezes silenciar, que é muito importante. A pandemia fez isso. A pandemia provocou um silenciamento, né? E, nesse silenciamento, eu acho que a gente teve que revisitar também as nossas afirmações como ser humano, as nossas afirmações artísticas e as nossas afirmações também coletivas. Acho que nunca estivemos num momento tão assim fervilhante, né? Então, a Casa 107, eu acho que resume nisso, encontros para que a gente viva de forma mais densa, para que a gente viva de forma mais honesta, ética, e que a gente possa trazer políticas, né, enquanto discussão, criativas, para o mundo melhor, para o mundo de todos, né, e não só de alguns. Então, eu acho que esse festival, está trazendo isso enquanto proposta, porque ele abarca também política pública. E é a nossa luta, né, que as políticas públicas não sejam excludentes. E aqui é um projeto de formação, as meninas estão estreando no teatro. E, ao estrear, elas estão tendo uma oportunidade que, de repente, elas não teriam, né? E a Casa 107 também, às vezes, não conseguiria trazer, né, um projeto de formação dentro do Teatro Goiânia. Então, eu percebo isso, que as parcerias são muito importantes, mas elas são muito importantes quando elas movem a gente para discussões em que sejam transformadoras, em todas as instâncias. Né? Nós estamos num colapso social, e, nesse colapso social, nós precisamos revisitar o que é respeitar.
o outro. E a arte também precisa estar nessa discussão e nesse debate. Sobre Nelson Rodrigues, né, eu acho que ele traz essa discussão para a gente. Aproximar de Nelson Rodrigues é um pouco entender o lugar da mulher também no mundo hoje. E entender que os homens escreveram muito sobre as mulheres. E como que é a mulher interpretar o que os homens escreveram. Aonde que elas podem ocupar esse lugar e como elas querem ocupar esse lugar. Claro que é um trabalho que traz uma questão de espelhamento, em que eu olho para o outro à medida em que eu só quero me ver, né? Eu não tenho interesse nenhum em ver o outro, e é muito confortável, e parece que o narcisismo, né, uma sociedade narcísica é uma sociedade excludente por natureza, em que a violência, o ódio e as não discussões, né, sobre um mundo possível para todos não cabem. Então, acho que esse trabalho um pouco que toca nisso, e ao tocar nisso, ele provoca um compromisso com essas questões, né? Tanto para quem está em processo de formação, e quanto também para a gente, que já está na estrada há algum tempo. A gente tem que estar sempre revisitando. É verdade. Ô, Valéria, eu estou vendo aqui que você também, junto com o Rodrigo Cunha, uma das roteiristas do espetáculo, né? Então, para a gente encerrar, muito bem colocado aí o seu panorama, né, sobre tudo isso, sobre o teatro em Goiás, a importância de estar no festival Curta Cena, né, a estreia de jovens atrizes, jovens atores, né? Você poderia dizer para mim assim, em poucas palavras, quem é Nelson Rodrigues? Quem são as mulheres de Nelson Rodrigues? Difícil essa pergunta. Você me criou aí Olha, eu posso te dizer que Nelson Rodrigues é um ator importantíssimo que nós temos que revisitar, mas contextualizar. Não é? Em muitas referências, a gente lê que as mulheres de Nelson Rodrigues são donas do destino delas. É claro que ele traz, né, no excessivo, na radicalidade, uma discussão para a sociedade moderna. Né? Não só ele, mas quem encenou Nelson Rodrigues, talvez traga uma discussão ainda maior sobre isso. Né? Porque Nelson Rodrigues estreia num processo em que encenadores estavam saindo dos seus países por causa de guerra. E nós ainda não nos libertamos disso, né? Desses exílios. E esses exílios provocam encontros, fricções culturais muito importantes. Eu vejo a importância do Nelson Rodrigues nessa perspectiva. Agora, sobre as mulheres de Nelson Rodrigues, eu acho que são mulheres desenhadas por um homem. Né? Então, para onde Nelson Rodrigues leva essa relação do feminino, tem que ser contextualizada. E precisa ter um distanciamento crítico também, vendo do ponto de vista de hoje. Porque a gente pode perceber que nós vivemos numa cegueira coletiva por muito tempo, em relação ao feminino, em relação aos negros. Né? Temos aí questões de racismo em relação a gênero. Então, hoje, é claro, a gente aproxima da obra de uma forma completamente diferente. Eu acho que alargou a consciência. E isso ilumina. Ilumina, inclusive, o Nelson Rodrigues e as mulheres dele. E aí a gente provoca também, a gente desvenda, né, um moralismo não onde o Nelson impõe, mas ele abre uma janela para uma discussão onde existem outras possibilidades, né? Não só de ponto de vista, como de comportamento. Né? Sim, tem uma questão também do inconsciente, né? Que eu acho que é muito forte. Ele traz os traços psicológicos, ele se interessa, né, por isso, e como essas armadilhas vão sendo montadas, e como isso também é alinhavado pela sociedade. O que nos torna marionetes, né, de um destino. E quando você quer ser dono do seu destino, você tem que ter consciência, sim, do seu lugar no mundo e o que você pretende
nesse mundo para todos, né? É difícil o equilíbrio? É sempre delicado? Eu acho que o título da peça. Eu acho que ele é impossível, mas é na busca que a gente vai entendendo os passos possíveis. O equilíbrio a gente nunca alcança, porque o ser humano é feito, né, de um caminho de impossibilidades, até mesmo porque ele é finito. E a gente se equilibra para uma infinitude, né? Então, é impossível. Mas é possível ter uma relação criativa no mundo. E sempre vai haver, embora o equilíbrio seja impossível, sempre vai haver tentativas. Da delicadeza. Ela é muito importante. Eu acho que a delicadeza no trato, no ser, no estar, né, em relação a todo ser vivente. A vida precisa de delicadeza, porque ela é muito misteriosa, né, e inalcançável para a gente entender, né, a produção disso tudo, né? Então, na delicadeza do caminhar, junto com a Casa 107 e tantas outras companhias de teatro, a gente vai para mais uma atração no festival. Obrigado. Acredite se quiser. Não, não, calma. É uma cena curta aqui no festival, curta a cena. Acredite se quiser, direção de Danilo Felipe e Vinícius Queiroz, com a interpretação do Vinícius Queiroz e produção do Hélio Martins. Vinícius, bem-vindo ao festival. Obrigado. Me diz uma coisa, que sátira é essa a uma personagem que acredita em tudo que vê e lê? Cara, é basicamente o nosso atual cenário, né? Assim, eu me baseei muito em um amigo meu, que ele literalmente acreditava em tudo que falavam para ele. Enfim, cara, ele sempre chegava nele e falava, mano, aconteceu isso. Eu, caraca, como assim? E ele já ficava pilhado. E aí já juntou esse meu amigo, que foi o grande mote do espetáculo, mais a questão das fake news, essas coisas que são muito surreais. Você pensar que uma pessoa pode acreditar nisso e, de fato, existem essas pessoas que acreditam em algumas informações que você fica, mano, como isso é possível? Isso não pode ser real. E, de fato, é. Então, eu juntei esse meu amigo, mais essa questão do nosso cenário, das fake news, e aí nasceu Acredite Se Quiser. Então, você está me dizendo que se acreditar em tudo que vê e lê, surge aí uma paranoia, é isso? Somos paranoicos? Exatamente, porque, cara, principalmente nos tempos atuais, você recebe informação de todo lugar. É no celular, é na TV, é no rádio, é na rua, é escutando alguma coisa. Então, você tem que saber filtrar o que... A primeira coisa é você saber filtrar o que vai chegar em você. E outra coisa, depois que você chegar essa informação em você, você vê, cara, isso é real? É fake ou não? Então, em um mundo em que nós recebemos informações de todos os lados, a gente tem que saber filtrar primeiro e depois averiguar se essa notícia é verdade ou se é fake. E num país que hoje a gente vive uma polarização, a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que é fake news, o que é verdade. E ainda assim cuidar da cabeça, né, e do comportamento social, né? Exatamente. Me diz uma coisa, você pertence à CIA Flor do Cerrado, mas esse espetáculo, essa cena curta específica, o Acredite Se Quiser, é um trabalho independente para o festival. Sim, é um trabalho independente. Eu tive a parceria do Danilo e do Hélio, né, que eu trabalho com eles na CIA Flor do Cerrado. Veio o festival, eu já tinha essa ideia de cena, eu já tinha, na verdade, o texto, né? Já tinha, cara, e eu quero tirar isso do papel. E aí eu perguntei para os dois, velho, vocês me ajudam? Vamos nessa viagem juntos? Toparam na hora, e aí, graças a Deus, eu até agradeço o festival por ter tido essa oportunidade. Falei, pô, vou tirar do papel e vou mostrar para o mundo. Ótimo. E em tempos pandêmicos, como é isso? Como é que você foi esse período, né, para você? Muita paranoia, artisticamente falando, como se deu, né, já que você é um dos, vamos dizer assim, né, produtores locais em Goiás e aonde a cultura foi muito afetada com a pandemia? Cara, foi difícil. Tive que cuidar muito da cabeça, principalmente nos primeiros meses, assim, onde você via que a coisa realmente estava feia e você não tinha perspectiva nenhuma. Então, no meio, sim, eu pensei, cara, vou parar com isso. Só que aí me veio, enfim, várias ideias e a gente começou a jogar isso para as redes sociais. Então, acabou que nós utilizamos as redes a nosso favor,
para nós continuarmos o nosso fazer artístico. Então, nós fizemos vídeos, né, primeiramente, para não parar, e segundo, para a gente conseguir manter o nosso público, né, porque a gente criou um público, e aí veio a pandemia e a gente falou, cara, como a gente vai conseguir manter esse público? Vamos para as redes. E aí a gente começou a criar conteúdos para as redes. E aí eu também criei um TikTok, uma coisa assim muito, muito incrível para os artistas, comecei a lançar minhas poesias lá e praticar meu fazer artístico. E aí eu também trabalho com cinema, e aí, enfim, acabei que juntei as duas coisas, cinema e teatro, e aí eu não parei. Então, isso foi uma coisa boa. Eu utilizei o que eu tinha, que eram as redes sociais, assim, ser visto, e aí mantive o meu fazer artístico, e agora estamos voltando, né, aos poucos, e espero que logo, logo, 100%. Que bacana. E assim, né, a gente aliando teatro, cinema e o mundo tecnológico, caminha a humanidade em tempos pandêmicos. Fica de olho. Segue. Quase que uma roda de conversa. Estamos hoje aqui com Edson de Oliveira, apresentando seu Confissão, acompanhado do mestre, né, professor Diolino Lucena, e seu instrumento, né, seu belo instrumento, o baixo acústico. O Edson, eu percebo que você tem uma fascinação, uma ligação com essas personagens populares, desde aquele palhaço de um circo simples, de alguma geografia do Brasil, a um caboclo, a um sertanejo, né, que caminha pela geografia de Guimarães Rosa, de Manuel de Barros, de João Cabral de Melo Neto. Como é chegar nessa geografia Zé da Luz? O encontro com o Zé da Luz foi uma coisa... Foi um amor à primeira vista, porque eu me identifiquei muito com esse poeta. Esse poeta era analfabeto. E ele gravava as poesias na cabeça e saía de vilarejo em vilarejo, de encontro em encontro, a dizer todas as suas poesias. E quando foi registrar a sua obra, tiveram que também fazer o mesmo percurso, perguntando o que era o seu Zé da Luz, e aí foram recolhendo o material. E eu me identifiquei muito com essa poesia em particular, do seu Zé da Luz, porque eu, particularmente, só aprendi a ler após os 20 anos. Dentro do teatro, a primeira leitura de teatro, eu percebi que eu tinha que aprender a ler, e eu só tinha a 4ª série primária. Então, eu fui lá do início, comecei do comecinho lá e finalizei tudo. E quando eu encontrei esse poeta e percebi a história dele, eu falei assim, é disso que eu quero falar. É desse Brasil que eu quero falar. E, acima de tudo, quando você fala desse Brasil, é um Brasil que, infelizmente, nós temos ainda 11 milhões de analfabetos, né? Onde a ciência e a educação e a cultura são renegadas, né? Como é que você vê isso dentro do espetáculo, assim, além dessa lupa que você coloca sobre o analfabetismo, mas de um Brasil ainda muito a desejar, um Brasil que parece que é para o futuro e a gente já vive o presente. O Brasil é um país de presente. Na verdade, a gente tem a impressão de viver um Brasil que está em desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, um Brasil colonial. Eu estava até conversando com o Giuliano ontem, e eu tive a oportunidade de estar com ele, a esposa dele, a gente ensaiando, e eu falei, olha, ainda tem escravidão no Brasil. A gente sabe que existe lugares, fazendas, lugarejos onde as pessoas, a modernidade não chegou até agora. A gente aqui hoje não consegue viver sem um celular, mas lá eles vivem sem o celular, lá eles vivem sem essa modernidade, passando precariedades, e eu gostaria de mostrar esse Brasil, eu gostaria de revelar esse Brasil, e o meu instrumento é o teatro, né? Então eu vejo isso, eu tenho uma função de mostrar para as pessoas, espera aí, você está tão ligado na sua modernidade, mas vamos puxar aqui o nosso Brasil colonial para ele dar esse passo também para o moderno e a gente caminhar junto. Eu creio que só a partir daí a gente tem aí uma noção do que é esse Brasil que você está falando aí de 11 milhões de analfabetos, de pessoas que, às vezes, passam de anos sem saber ler, né? Enfim, eu creio nessa missão que nós, artistas, temos de estar trazendo isso e mostrando para a população, nosso público. Edson, você me disse que o seu instrumento é o teatro. E para o mestre e professor Giuliano Lucena,
O instrumento dele é o exótico baixo acústico. Professor, me permita, como é estar em cena com um instrumento tão dramático e ainda acentuando toda a dramaticidade da cena curta? Primeiramente, obrigado. Eu queria agradecer o Edson aqui pelo convite, porque não é sempre que a gente vê um instrumento, o contrabaixo, ainda mais o contrabaixo, que a gente costuma ver muito em orquestras, né? Ou em grupos de jazz, e de repente a gente está aqui num teatro. Então a gente vê que esse casamento ele é possível, né? E para quem for assistir a peça depois, a gente vai ver que ele traz uma dramaticidade, ele traz uma tensão, né, que é um instrumento grave, né, o instrumento mais grave da orquestra. Então você vai perceber que ele vai trazer essa questão da dramaticidade, né? E isso é muito a gente vê que é possível, né? O contrabaixo e o teatro caminhar junto, né? É verdade. Isso é bem bacana de perceber isso e constatar isso. Edson, para a gente fechar, a gente vê que o seu espetáculo é quase grotovskiano, né? Vamos dizer assim, né? Vindo de Grotowski. O menos é mais? Olha, é uma boa pergunta. Eu tenho esse trabalho de economia, assim. Eu tenho esse trabalho de economia, eu demoro a explodir. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar, eu tive que aprender a explodir, e depois que eu explodi, eu tive que aprender a economizar tudo, até chegar ao menos. Eu tive que aprender a ser mais para poder voltar para ser menos. E eu creio que o domínio está entre o menos e o mais mesmo. Dentro do teatro, entendeu? Você saber o que é que você está fazendo e ter domínio sobre o que você está fazendo. Não ser simplesmente dominado pelo que você está fazendo. Então, eu persigo essa possibilidade dentro do teatro, e eu creio que quando você tem quando você tem esse instrumento afinado, você tem uma melhor performance. Na pandemia, enlouqueceu muito, artisticamente, mudou os rumos? A pandemia, eu estava até comentando nos bastidores que na pandemia eu cheguei até a pensar que não voltaria mais a trabalhar com teatro. E teatro é uma paixão, cara, que você pode estar fazendo o que você quiser, se você passou, se você é artista, se você você acaba que você sonha. Então, eu tive sim meus sonhos, eu tive sim meus momentos de dúvida, mas eu tinha certeza que na primeira oportunidade que eu tivesse, podia ser lá na rua de casa, podia ser na área da minha casa, podia ser na frente das câmeras, como aconteceu, essa poesia mesmo, e em qualquer lugar eu faria novamente. Então, essa esperança me encheu meu coração. E eu tenho certeza que o teatro ele não se resume também só dentro da sala do teatro, ele vai se resumir também aonde você estiver, onde tiver uma plateia, tiver um ator, e você tiver um roteiro ali, o que saber o que você vai dizer, eu creio que ali também existe o teatro. Novas formas, né, de se interpretar, né? O mundo virtual com o teatro, o cinema. O festival Curta Cena, através de um edital, acolhe os artistas. Se sentiu acolhido? O que é isso? Quando eu fiquei sabendo desse festival, eu só não chorei, porque, na verdade, quando eu vi essa eclosão acontecendo, assim, vários artistas sendo contemplados, vários artistas esperando aí, né, cair aí o recurso e tudo, eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa, está acontecendo alguma coisa muito especial dentro do teatro, sabe? E eu creio assim, aguardem, porque algo de muito especial está acontecendo dentro do teatro, nós vamos ter aí muita surpresa pela frente. E assim o festival Curta Cena vai caminhando nessa estrada que é longa, mas aonde acolhe os artistas, apresenta várias vertentes dentro do teatro e, acima de tudo, respeita, valoriza e acolhe a todos. Vamos ver agora Confissão, com esse homem de alma sertaneja,
Edson de Oliveira. Mídia humana, o peso da carne que molha a terra. No primeiro momento parece um nome poético. Não. Massacre de Eldorado dos Carajás em 1996, onde Saletes, Raimundo, Josés, Marias, Joaquins foram vítimas de um país violento, do egoísmo dos latifúndios. Giovanni Santos, aqui, com sua performance artística. O que é isso para o povo do Pará? Você que é do Sudeste, dessa região, como é transformar isso em arte? Bom, eu acho que o próprio título diz por si, né? Mídia humana, o peso da carne que molha a terra. Acho que esse marco histórico do nosso país, que aí ainda esquecido hoje em dia, é muito latente, é muito vivente no nosso cotidiano, nas nossas andanças e relações. Talvez por isso mídia humana, me sinto aí talvez no lugar de compartilhador dessa história, no intuito de relembrá-la para que não aconteça novamente, por mais que saibamos que isso está aí presente cotidianamente. O teatro, ao longo da sua história, o teatro sempre teve uma postura de denúncia também, né? Ele se apropria desse ato. E aí, se a gente pegar um pouco a história do teatro brasileiro, nós temos aí o Teatro Oficina, o Teatro Opinião, o Teatro de Arena, que fizeram isso muito bem. E hoje, no ano de 2022, no Festival Curta Cena, você encena, traz para a gente um documentário, né, bastante forte, onde pessoas relatam essa violência, né? Como foi o processo de criação a partir do documentário? Bom, é isso. Eu entrei em contato com todo esse fato pelo movimento social, né? Fui desde adolescente, comecei a frequentar o movimento social, meu pai fazia parte de movimento social, já foi garimpeiro, já é agricultor até hoje, e aí eu comecei a ter esse contato direto com essa realidade. E dentro do movimento social fui entender o que era o massacre de Eldorado dos Carajás. Esse documentário ele foi muito marcante, porque eu lembro que eu assisti adolescente e que me marcou muito mesmo, assim, me doeu, me rasgou, trago isso em cena, né? Me cortou, me partiu. E me apropriei muito de Augusto Boal também, que traz o teatro do oprimido para a ideia de eu sou oprimido e eu posso representar isso, mas denunciando. Não só nesse meu lugar de relato, né? Mas é uma denúncia. Acho que mídia humana traz essa ideia de denúncia. Uma denúncia que é ambulante, que circula, que pode ir, pode vir. Não fica presa só onde aconteceu. A ideia é que ela transite, ultrapasse essas barreiras geográficas e deixe de ser um caso isolado. Massacre de Eldorado dos Carajás. E a gente tem um encontro em cena, é o que vamos ver, não é? Você tem aí, você disse, acabou de citar Augusto Boal com o seu Teatro do Oprimido, né? Fazendo jus, né, ao trabalho. E aí nós temos também um encontro, vamos dizer assim, multimídia, né? Onde o corpo fala, né? O documentário traz a imagem de estudo e nós temos uma trilha, né? E aí a gente é pontuado com uma iluminação tanto dramática, onde se usa e abusa do vermelho. Esse encontro foi uma característica sua ou esse encontro multimídia aparece especificamente neste trabalho? Bom, eu, inclusive no início da minha profissão enquanto ator, do ofício, né, de executar, o fazer teatro, eu sempre me vi muito nessa dualidade do que era teatro e do que era performance. E esses termos eles sempre foram confusos, até eu realmente iniciar uma pesquisa em cima disso. A mídia humana ela surge como, pontualmente, esse encontro do multimídia, do audiovisual, para com o teatro de cena. Né? Até então, eu não conseguia definir qual lugar a mídia humana estava. Hoje, eu a defino como uma performance multimídia, exatamente como você bem pontuou. O meu trabalho hoje também carrega muito esses traços, porque
A partir dessas experiências, a partir dessas pesquisas, desses laboratórios, eu fui entendendo que o artista também é multimídia, né? E o artista ele pode transitar nessas linguagens, instalações, performances, dança, teatro, cena, tudo isso está interligado. Quando você traz para o tecnológico, que não é só o tecnológico gravando, mas é esse tecnológico para o agora, você ultrapassa algumas barreiras. E eu acho que, de novo, a mídia humana ela tem o intuito de comunicar, denunciar. Então, quanto mais áreas ela puder ocupar, melhor. A trilha sonora, inclusive, eu produzi também. Fui fazendo pesquisas e utilizando aplicativos de celulares, utilizando aparelhos domésticos para ir criando onde aquilo me afetava, por que é repetitivo, por que chega uma hora que é até um pouco cansativo, porque foi o meu trabalho, foi o meu laboratório em cima dessa pesquisa, e eu tento realmente levar isso para o público. Assim. E aí a gente chega num mundo pandêmico, né, onde a cultura foi afetada drasticamente, diretamente. E como foi essa sua relação? Primeiro, a questão da cabeça, né? Eu digo psicologicamente, né? Como é que ela funcionou, e artisticamente, né? Você acaba de me dizer aí do celular, o celular, esse universo, né, online, passa a ser um aliado do teatro, né? E como foi isso? O seu teatro, você, num mundo pandêmico terrível? Bem, a mídia humana ela foi idealizada em 2015. Né? Então, eu não tinha nem ideia, inclusive, até hoje eu me pergunto, já cheguei a me perguntar, na verdade, né? Qual o sentido de eu estar falando sobre conflito de terra num lugar onde todo mundo está falando sobre pandemia? Né? Que espaço eu tenho para falar sobre isso? É como se as pessoas retirassem a importância disso, porque estamos, obviamente, vivendo um outro momento. Então, também é de reviver. Foi péssimo. Foi péssimo. Ficar isolado, eu moro sozinho, eu moro numa cidade que não é a minha cidade natal, num estado do qual não é o meu estado, e esse lugar de pertencimento já é difícil, já me vejo estrangeiro, né, habitando hoje o estado de Goiás, a cidade de Goiânia. Viver uma pandemia nesse lugar foi muito mais impactante. Inclusive, deixei de fazer os meus laboratórios, deixei de ter forças, criatividade, vontade de pesquisar, de brincar, de intervir, porque não existia estímulo, não existe estímulo, na verdade. Eu confesso que mesmo estando nesse lugar de artista multimídia, uma coisa é você fazer coletivamente, é você trocar ideias, contatos, inclusive preciso dessas experiências para no meu laboratório mexer no meu aplicativo, mexer no meu som, pegar aparelhos e começar a gravar. Então, sozinho, eu confesso que me vi muito bloqueado. Escrevi algumas coisas extremamente melodramáticas, extremamente falando sobre solitude, mas acabei não as executando na prática, porque é desgastante, foi extremamente desgastante. Ainda está, né? Ainda está. E para fechar, para a gente concluir, assim, bem rapidinho, assim, o festival Curta Cena, que propõe, né, a gente começa a sair da toca do isolamento, o primeiro encontro, vamos dizer assim, efetivamente, né, sobretudo o encontro artístico no teatro. Como está sendo para você? Bom, eu vou, inclusive, me apropriar desse momento para trazer um poema que foi feito junto com a ideia de mídia humana, né, foi construído junto, para dizer a importância de estar fazendo teatro hoje, ainda nesse momento pandêmico. E a importância da cultura no nosso cotidiano, né? A cultura ela salva a vida. O teatro, então, salva as vidas, né? E esse poema ele tem total relação com a mídia humana e talvez me traz a preocupação e o lugar de por que achar tão importante o Curta Cena estar acontecendo nesse momento e nesse formato. Estamos numa guerra. Ela não é fria. É descaso humano, gente morta todo dia. A bandeira colorida, que mais representa a liberdade, fica cinza a cada dia, matando a humanidade. Homem macho e valente, que maltrata, bate e mente.
Para as mulheres corajosas que condenam suas mentes. Taco, paulada, tiro e chicotada. Gente morta todo dia, juventude açoitada. Guerra Fria. Me vejo esse jovem açoitado e extremamente privilegiado de estar fazendo parte desse momento, de estar fazendo parte de um festival tão importante, de poder ocupar o espaço que a mídia humana pede, seja ele no teatro, na terra, no quintal, na rua, no asfalto. E nós estamos numa guerra e ela não é fria. E aqui a gente está construindo aliados, construindo o nosso grupo, nosso time, para conseguir enfrentar essa luta que está aí, visível. É isso. A poesia, a música, o teatro, o circo, a dança, salva e cura. E, acima de tudo, denuncia. É difícil pedir paz? Paz. É difícil pedir amor? Amor. Vamos nessa? Assim caminha a humanidade. Eu sou neguinha, já dizia o poeta Caetano Veloso. Não se assuste. Eu sou neguinha. Mel, a sociedade diz que eu sou sujo por ser neguinha, porque eu sou neguinha. Sim, a sociedade sempre vai dizer que você é sujo toda vez que você assumir a identidade negroide, que não é aceita, não é validada, não é a preferida, não é o primeiro lugar. É sempre o escanteio, o marginalizado, o abandonado, o usado, o estuprado, o dilacerado em qualquer esquina ou em qualquer pescoço, em qualquer joelho do pau mandado branco. No meio de tanto, a gente pode dizer assim, falso moralismo, né, hipocrisia, né, inventaram um padrão de beleza, um padrão de cor, um padrão de homem, de mulher, né? Essa sociedade tem salvação? A única salvação seria a empatia, a arte, o amor ao outro. Porque amar a si mesmo todo mundo ama, todo mundo se gosta tanto que se acha no direito de se colocar acima do outro. É aí que está o câncer da sociedade, no egoísmo. A água não limpa, com sua concepção, atuação, roteiro, é a sua grande arma para educar e denunciar? Denúncia e educação, empatia, solidão, experiência, conhecimento, autoamor, reafirmação, identidade. É um grito de posicionamento do meu lugar no mundo, que não importa o quanto você me suje, a sua água não é o que vai me limpar. Os seus ditames, as suas normas, as suas regras, o seu padrão, não é o que vai me limpar. É eu reconhecer o valor da minha pele, da minha ancestralidade, da minha alma, do meu caráter, e ser quem eu nasci para ser, e não quem você ou qualquer outro queira que eu seja. Mel? Quem é a Mel? Mel é uma mulher negra, obesa, periférica, multiartista, poetisa, escritora, atriz, roteirista, dramaturga, artista plástica. É uma mulher que nasceu para viver a arte, viver o amor, para amar mais, para cuidar mais. E também para ser amada e cuidada, diferente do que muitos dizem, que eu não poderia ser amada, que eu não poderia ser cuidada, que eu não poderia alcançar grandes espaços. Eu posso ser quem eu quiser. Eu nasci para ser livre e não presa a padrões de outras pessoas, para traçar o meu próprio caminho. Água não limpa, como Mel Gonçalves diz, somos todos mel. Vamos se lambuzar? Não perca tempo. Só temos agora.